Olá a todos, eu hoje venho falar-vos dos livros que eu considero que podem ajudar-vos na descoberta do maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Então vou começar por aquele que foi o livro que eu mais usei no início e a verdade que vocês podem contar com a pessoa que vos escreveu para vos ajudar nisso. Mas imaginem que é meio da noite e não querem estar a incomodar essa pessoa. Se tiverem um livro à mão, podem sempre consultar quais são os óleos que vos podem ajudar melhor nesse vosso desafio. Então, este é o The Essential Life, que eu considero a minha Bíblia. Até hoje é o livro que eu mais uso e foi o primeiro que eu comprei. Este é o da 4ª edição, mas hoje em dia já vai na 6ª. E a 6ª edição vale bastante a pena porque já mostra os nomes das misturas da doTERRA. E então, no início tem uma breve introdução sobre o que é que são óleos essenciais, também falam das diluições e depois tem uma secção que eu adoro, que tem os desafios de saúde por ordem alfabética. Então vocês podem ver, por exemplo, o que é que se usa no acne, vão à secção, vão por ordem alfabética e depois no acne aparece a melaleuca e outros óleos que vos podem ajudar. E mais à frente também tem o sistema respectivo. Neste caso seria a pele. Aqui este livro está em inglês, diria integumentary, mas fala do sistema respiratório, sistema digestivo, sistema imunitário, crianças, animais. No final tem várias secções com essa informação. Depois começam a falar, também por ordem alfabética, dos óleos. E aqui os óleos em inglês. Por exemplo, aqui está o manjericão e vocês têm aqui os benefícios do óleo. É muito, muito útil. Isto é para os óleos singles, os óleos individuais. No que diz respeito às misturas, tem depois uma secção. Por exemplo, aqui tem esta Inspiring Blend, Joyful Blend. No outro livro da 6ª edição já tem os nomes das misturas. Mas, por exemplo, a Protective Blend é o On Guard. E então aqui tem todos os benefícios do On Guard. E depois, no final, como eu vos expliquei, tem, por exemplo, aqui a secção das crianças, que depois tem receitas e eu adoro isso, vou-vos mostrar. Tem aqui, por exemplo, uma mistura que estão a aconselhar para as fraldas, para a zona da fralda, para as irritações do rabinho assado, para a febre, para as constipações. Tem uma data de informação e receitas que vocês podem usar. Então, para quem sabe pelo menos um pouquinho do inglês, eu aconselho este livro. Porquê? Existem também versões em português. Esta versão é um bocadinho mais pequena, tem estas argolas, como veem é mais abreviada, e também tem uma versão em português muito pequenininha, que tem só os desafios de saúde e pouco mais. Ela é muito baratinha, pode ser uma boa forma de começarem, mas em breve vão querer uma coisa mais detalhada. E então tem esta versão em português que também está organizada da mesma forma. Também tem os desafios de saúde por ordem alfabética e depois tem os óleos, mas como vocês veem tem muito pouca informação sobre cada óleo, porque está resumido, não é? Então, se não souberem mesmo inglês, podem usar este livro. Agora, se souberem um bocadinho, porque é que eu vos aconselho a que usem este? Eu até acho que, no caso deste livro, até está bem feito, porque os óleos estão em inglês. Agora, existe um outro livro que se chama Modern Essentials e que as pessoas adoram. Esta é a versão inglesa, mas existe uma versão portuguesa bastante completa. Só que aí o exercício é um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque os óleos vão estar traduzidos para português. Então, nós estamos a tentar procurar lemongrass, por exemplo, e começam a ver por ordem alfabética. Chegam ao L, não encontram nada, porque quem fez este livro e traduziu para capim-limão. Capim-limão é a versão do português do Brasil. Então, para um português que esteja a consultar esse livro, tem que primeiro fazer o exercício de pensar, ok, como é que se traduz
o lemongrass para português. E a pessoa pode pensar erva príncipe ou capim-limão. E só então é que vai procurar o capim-limão. É terrível. Para mim não foi difícil porque eu sou tradutora de formação e então eu faço o raciocínio, deixa pensar em inglês para depois pensar em português. Ok, se for do Brasil, então aí tento-me adequar. Mas é um exercício por 3 vias. Portanto, estou a imaginar a complicação. O livro até é bonito e tem muita informação. Se vocês sentirem que conseguem ultrapassar esse desafio, tudo bem. Depois também tem lá outra coisa que é a constipação. E vocês vão à secção da constipação e veem sistema digestivo. E nós pensamos, mas então, sistema digestivo para a constipação não faz sentido. Faz, porque constipation em inglês quer dizer obstipação. Portanto, o tradutor traduziu por constipação. E há uma série de incorreções no livro todo. Portanto, só se realmente não puderem, não souberem mesmo nada de inglês, porque mesmo que não saibam, imaginem, vão procurar o frankincense ou o ginger, que é gengibre, em inglês, e mesmo que tenham que ir ao Google Tradutor, escrevem lá o que está aqui a dizer e conseguem encontrar em português. Mas isso é uma opção vossa. Eu só queria avisar-vos que realmente, por exemplo, este livro também está interessante porque ele está separado por... Também tem os óleos, também mostra os óleos, mas depois está separado por sistemas ou por secções, por exemplo, sistema cardiovascular. Portanto, vocês podem ver tudo o que tem a ver com o sistema cardiovascular. Têm é que saber que o livro está organizado assim. Ou então vão ao índice. O índice também é uma boa forma de encontrarem o que pretendem. Há um outro livro que eu adoro, que é o Advanced Oil Magic. Porque este livro, na parte que diz respeito aos óleos, tem zonas em que existe um QR Code. Deixem-me ver se eu encontro aqui. O QR Code é este quadradinho que está aqui. E vocês podem usar uma app e apontam para o quadradinho e ele vai abrir o vídeo que diz respeito ao óleo que está aqui abordado. Depois também tem uma secção que mostra os desafios de saúde e nesta secção tem indicação de como usarem os óleos. Dizem, por exemplo, aplique 1 a 3 gotas, mas neste caso eu digo-vos sempre para aplicarem menos no início, verem como é que se sentem e então se sentirem necessidade de aplicarem mais. Porque o vosso organismo pode ser diferente da pessoa que escreveu este livro. E aquilo que funciona, por exemplo, para mim, pode não funcionar tão bem para vocês. Depois também poderão, no futuro, por exemplo, eu agora estou aqui com os meus cães, e então às vezes eles torcem uma patinha ou têm alguma questão ou estão mais ansiosos e nós podemos utilizar óleos essenciais. Então há livros próprios para os nossos animais domésticos e não só. Também há um livro muito engraçado que é só para equinos, para cavalos e etc. Então este livro do nosso animal doméstico tanto se aplica a cães como a gatos. E então tem os vários desafios de saúde, por exemplo aqui pulgas, mosquitos, e depois dá indicações de como é que podemos utilizar para cães e gatos, ou então só para cães ou só para gatos, porque há óleos que não são comuns, há óleos que os cães podem usar e os gatos não. E então já me ajudou bastante com uma patinha torcida do meu cão. Depois tem também este livro, que é sobre os óleos na maternidade. Portanto, ele ajuda na gravidez, depois no pós-parto, com os bebés de 1 mês e depois os bebés mais crescidinhos. E então eu acho muito interessante. Por exemplo, aqui está a ajudar a grávida com as dores de costas e ciática, mostra quais são os óleos e como é que pode usar. Depois, no pós-parto, por exemplo, uma massagem do útero ou uma massagem pós-parto, eu acho interessante. Por exemplo, num bebê pequenino, o
que é que nós podemos fazer para ele dormir melhor. E depois os bebés um pouco mais crescidinhos, não o recém-nascido, mas também ajuda e na maternidade para ajudar com questões que temos, dores de cabeça ou hemorragias, ajuda muito, muito, muito. E também para o pai, também tem aqui uma secção para ajudar os pais. Também para a ansiedade, muitas vezes nós estamos muito ansiosos e acabamos por transmitir isso aos nossos filhos. Portanto, já estou aqui com muitas sugestões e depois tem este que é para quem gosta mais da parte científica. The Healing Intelligence of Essential Oils, que depois tem uma série de capítulos em que fala sobre a ciência e depois fala também sobre os próprios óleos. Eu vou-vos mostrar que é mais fácil. Aqui no início falam mais da parte molecular, estão a ver? Aqui, parte das moléculas. E depois, mais para a frente, começam a falar sobre como é que podemos explorar os óleos essenciais de forma segura. E então começam a mostrar os vários casos, a lavanda e etc. Então, também gostava de falar de um outro livro que eu gosto muito para a vertente emocional. Basicamente, vocês têm por óleo, conseguem saber quais são os benefícios que esse óleo tem a nível emocional. E até há uma rodinha que também é vendida, que tem as emoções positivas e as emoções negativas. E, por exemplo, se vocês quiserem ter uma comunicação assertiva, aqui procuram em clareza e diz confident speech, discurso confiante, e encontram o spearmint, que é o óleo da assertividade. Portanto, eu no início não ligava muito a este livro e só quando eu percebi que foi determinado o óleo que me ajudou na parte da tensão arterial, em relação a outros que tinham funcionado, mas não tanto como aquele, só quando eu fui ver o que é que esse óleo significava em termos de emoções, é que eu percebi que ele não tinha só atuado a nível físico, mas também a nível emocional. Depois há um outro que eu adoro e gosto mesmo, mesmo muito, que é I Am Fabulous, da Desiree Mangandog. Este livro, no início eu achava engraçado, que nos ajuda a fazermos as nossas misturas, por exemplo, sinergias da abundância, ou Say I'm Beautiful. Pronto, eu achava, se calhar isto é só um efeito placebo. Mas depois comecei a criar os meus próprios roll-ons e eu lembro-me que criei um que se chamava Just Say No, que é para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em dizer que não. E eu posso-vos garantir que quando eu usei esse roll-on, houve muita coisa que se transformou na minha vida, porque eu tive coragem de dizer que não. Também criei um outro para os medos, chamado Release Your Fears, que também foi muito, muito importante na minha vida. Este livro é muito bonito, ele tem assim uma data de desenhos, supostamente é para colorirmos, estão a ver? Podem colorir estas ilustrações. Eu pessoalmente não o fiz, até porque este é um livro que eu tive sorte e que está autografado pela autora, mas às vezes temos essas possibilidades e devemos aproveitar. Mas eu gosto muito deste livro. Se eu vos pudesse dizer só um livro para compararem, o primeiro de todos seria Essential Life. Depois, se pudessem, então partiria para o das emoções, que eu acho importante, e I Am Fabulous. Estes seriam os meus 3 livros de excelência que me acompanhariam sempre. Os outros também são muito úteis, mas complementam aquilo que os outros já nos oferecem, ok? Eu não quero assoberbar-vos muito, acabei por falar de muitos livros. Quero deixar-vos alguma escolha e também vocês saberem o que é que pode ser melhor para vós. Muito obrigada. Se não tiverem ainda subscrito o meu canal, aproveitem para subscrever abaixo. É sempre bom também ativarem o sininho e assim serão avisados de novos vídeos que eu venha a publicar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.